Salve, nação corintiana, aqui é o Ruporim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar do Vanderlei Luxemburgo versus Bruno Maziotti, fisioterapeuta do Corinthians, né? Eles não estão chegando com um consenso, porque contra o Corinthians contra o São Paulo na Copa do Brasil, né? Semifinal, onde o Corinthians foi eliminado. Um jogo antes teve a partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. E o Bruno Maziotti disse que era melhor o Renato Augusto não jogar, ter jogado o jogo de fim de semana, né? Que o jogo contra o São Paulo seria no começo da semana, numa quarta-feira. E aí o técnico colocou o Renato Augusto, e aí o que deu? Chegou na quarta, jogamos contra o São Paulo, simplesmente não vimos o futebol do Renato Augusto. Ou seja, ele estava cansado, ele estava andando em campo, deu para ver isso. E assim, eu acho que se ele tivesse poupado contra o Coritiba, eu acho que podia ser um pouco diferente. E também porque o próprio Moscardo, ele podia ter utilizado e não utilizou. Então assim, eu acho que foi uma sucessões de erros, principalmente do Vanderlei Luxemburgo. E aí teve esse primeiro entrave aí. E depois teve também o do Lucas Veríssimo, que ele ficou apressando com que ele entrasse em campo, né, ficasse disponível para o Vanderlei utilizar o atleta. E aí outra discussãozinha. E por fim teve do Matias Rojas, que ele ficou apressando a volta do Matias Rojas, né, e ficou aí 20 e poucos dias, 21 dias. E aí ele voltou e ainda conseguiu, no próprio jogo contra o São Paulo, ainda conseguiu ser, assim, ser o melhor jogador em campo, né? Chances reais dele que ele criou. Então, é assim, dá para ver quem é o culpado dessa história toda, né? Mas enfim, o Vanderlei sempre com encrenca por onde ele atua nos times, né? Sempre traz algum probleminha com alguma pessoa interna, né? É coisa incrível isso. E falar do Giovani, jogador do Corinthians, jovem, 20 anos, ele recebeu proposta de um time austríaco, né? O Áustria Viena, basicamente fez sondagens e tal e fez uma oferta pelo jogador de 4 milhões de euros ao Corinthians, que dá 21 milhões de reais. E o Corinthians acabou negando. Também concordo. O moleque é novo, tem muito potencial. Ele pode não ser utilizado tanto, né, no time profissional e tal, mas assim, categorias de base, principalmente da seleção brasileira, ele sempre é titular, sempre faz gol. Então assim, ele é canhoto, tem um chute forte. E assim, querendo ou não, ele tem características até de centroavante europeu. E o Corinthians vê que ele pode ser uma grande joia, né, do time. E eu acho que nesse ponto o Corinthians fez certo de não vender. Nessa sexta-feira o Corinthians vai simplesmente completar 113 anos, né, de existência. E tem um amistoso, né, contra as lendas do Real Madrid, né, Corinthians versus lendas do Real Madrid. E basicamente o time de 2000, né, que o Corinthians e o Real Madrid disputou, então tem algumas presenças, tem jogadores que não eram daquela época, principalmente o Júlio César, que é goleiro, o Danilo, que foi de 2012 do Mundial. Mas assim, do lado do Corinthians vai ter Edilson, vai ter Vampeta, vai ter Ricardinho, vai ter o Índio, né, lateral, que sumiu. Então assim, vai ter bastante gente. Do lado merengue vai ter o Carembô, que era zagueiro lá, tomou a sainha do Edilson no golaço que ele fez. Vai ter o Sávio, vai ter o Sidorf. Então assim, vai ter muita gente grande ali, né? E fato também que o próprio Real Madrid, quando foi falar aí do jogo, acabou colocando o distintivo do Corinthians de Santa Catarina, de um time de Santa Catarina lá que foi criado em 1930. Pelo amor de Deus, cara. Eu pior que já é a segunda vez que eles fazem isso. Que eu lembro aí de umas 2 décadas atrás, aí, quando foi falar do Corinthians, eles colocaram o símbolo errado lá também. Tinha sido o Real Madrid. Mas enfim, né? Parece que é de sacanagem isso aí.
E vamos falar sobre o jogo agora, né? Esperamos que assim seja uma linda festa na sexta-feira. Os ingressos também é a partir de 50 a 400 reais e pode ser comprados lá pelo site, né? Corinthians! Falando sobre o jogo de hoje, Corinthians e Estudiantes, foi uma lástima. Foi ataque contra defesa. O Corinthians só ficou na defesa, uma retranca total. O jogo foi pífio, novamente. Assim, foi ruim de ver, pra falar a verdade. Porque assim, a gente ama mesmo o clube. Porque ver o futebol, principalmente no que foi jogado, pelo amor de Deus, cara. Como é que o Corinthians consegue chegar a esse nível, cara? O Corinthians teve 4 bolas na trave. Quer dizer, se a gente for contar no contexto mesmo, eu acho que bateu umas 7 vezes na trave, porque ainda teve, parece que 3, né, nos pênaltis. E então é assim, futebol pobre. Vamos começar ali pela zaga. O Cássio, pelo amor de Deus, mano, esse cara é mito. Não tem que falar do cara. Ele fez umas defesas ali a queima-roupa, pelo menos 2 a queima-roupa. Defesa muito difícil, complicada. Teve sorte, né? 4 vezes na trave. E ele ficou puto, deu pra ver isso, né? Ele xingou lá a zaga algumas vezes, falou um monte de besteira. O Moscardo não jogou muito bem também. O Lucas Veríssimo jogou muito bem. Se for ver, ele foi um dos que mais jogou ali na zaga. E o Gil teve um erro lá dele lá que quase que deu gol pros caras. Mas assim, ele não comprometeu a partida. O Bruno Mendes jogou razoavelmente, só não conseguia atacar, né? Ele não saía de lá de trás, porque o time do Corinthians não saía de lá de trás. O Fábio Santos fez aquele feijão com arroz dele, que a gente conhece. Assim, o meio não funcionou, ficou uma porcaria. O Michael não viu o futebol dele, sinceramente. Sumiu o futebol dele ali. Ele vinha até jogando bem nas outras partidas. Essa partida mesmo não jogou porcaria nenhuma. O Renato Augusto, morto em campo. Morto. Jogou nada. Nada. Matias Rojas também não jogou nada. Tudo bem, bateu pênalti lá e tal. Mas assim, não jogou nada. Ele veio jogar no finzinho do segundo tempo. Assim, prendeu mais a bola e tal. Tentou alguns lançamentos. Mas assim, não teve muita coisa. O Juan Oliveira, meu Deus do céu, cara. Ele, tudo bem, dá pra entender, ele é jogador da base, assim, ele veio da base, né, digamos assim, né, que o Corinthians comprou ele lá e tal. Quer dizer, comprou não, né, vai comprar. O time lá pede 1,5 milhão, né, e o time, eu acho que é o Primavera, se eu não me engano, e que é dono dele, né, do passe dele, aí tem que esperar aí acabar o vínculo dele, que é no fim do ano, né? Aí o Corinthians fez esse vínculo mais ou menos de 6 meses para ver se o cara joga. Se jogar, o Corinthians vai lá e compra. Nesse ponto tá certo, só que assim, eu acho o futebol dele muito pequeno, muito pequeno. Ele jogou, teve alguns bons jogos, só que assim, cara, ele não é um bom jogador. Não é um bom jogador. Não, assim, eu não consigo ver futebol. Para o Corinthians, não é um bom jogador. Não é. Eu acho que o Corinthians necessita demais. O cara tem que jogar. Porque é muito pobre, cara. O cara não consegue fazer uma finta, cara, na linha de fundo. E eu vi lá, ele perdeu praticamente quase todas as bolas que ele tentou drible. E assim, Romero, sabe, o próprio Luxemburgo entrou com uma escalação, meu Deus do céu, cara. Por colocar o Romero, que é morto, ele vinha até jogando bem pela ponta, no lugar do Biro. Só que, mano, o cara coloca lá na frente. O que ele vai fazer lá na frente, cara? A bola não tá nem chegando lá na frente. E se chegava, o cara é morto. O Romero é morto, ele não puxava contra-ataque. A bola batia nele e voltava quando ia para fora ou algo do tipo. Todos os dribles que ele tentou, ele errou todos. Ou então o cara, o lateral deles lá acabou segurando a bola. Então assim, foi muito fraco.
time do Corinthians. Não funcionou nada, nada. Não teve nenhuma, assim, a gente vê que não tem, esse time não tem tática. O Juliano entrou no segundo tempo, ele conseguiu mudar ali o meio, ele conseguiu mudar, realmente, ele mudou. Ele entra de Wesley, só que, assim, foi muito pouco. E o time com o Luxemburgo, quando joga fora, é covarde. É um time covarde, porque a gente não ataca, a gente só basicamente fica atrás. Então, assim, vai ter que melhorar isso aí. Estamos na semifinal, graças a Deus. Ao Cássio também, né? Digamos assim, né? Gigante Cássio. E esperamos aí ganhar da porcada no fim de semana. Mas é basicamente isso. Bom, agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!